Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos, na quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornava muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo sobre a prisão. Fez isto por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não é te permitido ficar com a mulher do teu irmão? Por isso Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que era um homem justo e santo e por isso protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia em que oportuna era o aniversário de Herodes e ele fez uma grande festa, um banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou dançando, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu imediatamente: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê num prato agora a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, primeiro ponto que me chama muita atenção nessa passagem é que João Batista era o homem da verdade. Não existe mentira e mentirinha, verdades e verdadezinhas. Ou é mentira ou é verdade. Não se tem meio termo entre mentira e a verdade. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem meia mentira e nem meia verdade. Isso é o fato. Porém, João Batista
é aquele que preparava o caminho do Senhor. Então, não tem como preparar o caminho do Senhor pautado em meias verdades. E João Batista anunciava a verdade, uma inclusive a Herodes, que disse a ele que não lhe era permitido ficar com a esposa do seu irmão. Não era permitido. E João falava bem claro, uma vez falando a verdade, provocou o ódio de Herodíades, esposa de Filipe, que era irmão de Herodes. Pois bem, quando se fala a verdade, quando se diz a verdade dita para quem quer viver manipulando a fé, manipulando a Deus, manipulando as coisas que sejam de acordo com o seu querer, com a sua vontade, você encontra inimigos. Nós sabemos que você será sempre bom para os seus filhos quando você faz o que seus filhos querem. Você vai ser sempre um bom padre quando faz o que um irmão ou outra irmã quer. Você vai ser um bispo maravilhoso quando faz o que este ou o que aquela quer. E exatamente o modelo que nós estamos vivendo hoje é um modelo onde as pessoas não podem ser frustradas. Você tem que dizer sim em todo tempo, em qualquer lugar, dizer sim. E basta dizer não que você, de repente, encontrou um inimigo, uma inimiga. E interessante que as pessoas que são nossas grandes amigas, elas poderão tornar-se as nossas grandes inimigas, uma vez que você discordar. Basta discordar. Discordou do outro, o outro te tem como inimigo. É muito triste isso. E eu sei o que é isto. Quando se discorda, a pessoa que era tão tua amiga torna-se a tua pior inimiga pelo fato de discordar. Foi exatamente isto. Não que Herodíades fosse amiga de João Batista, mas Herodes gostava demais de João, gostava demais de ouvi-lo e tinha-o como um homem santo. Palavras sábias que mexia profundamente no coração de Herodes. Mas vamos lá, esmiuçando melhor ou mais esse texto, nós vamos deparar com ódio. A filha de Herodíades entrou dançando, agradando ao rei e seus convidados, e o rei disse o seguinte: pede-me o que quiseres, que eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. A metade do meu reino. Olha o tamanho do ódio de Herodíades quando a filha vai e pergunta o que eu vou pedir. Ela disse para a filha: eu peço a cabeça de João Batista. E a filha foi lá e pediu. Agora veja bem, a quem odiava conduziu a filha para a experiência do ódio que a filha não tinha, que a filha não tinha. E a filha foi, dançou, pegou a cabeça de João Batista e entregou para a mãe. Agora vamos lá, vamos perceber. Gente, acabou ou não acabou a festa? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque quem é egoísta se alegra quando o outro foi destruído. Quem é mau se alegra, faz festa com a destruição do outro. Então não acabou a festa. Porém, o que a filha poderia ter ganho, não ganhou. Ganhou nada. Fez o que com a cabeça? Quanto custava a cabeça de João Batista? A metade do reino de quem? Então nós percebemos que o ódio cega. Quem tem ódio fica cego. Por isso que esse sentimento de odiar é um sentimento que deve ser cada vez mais combatido por nós mesmos. Combatido por nós mesmos, nós precisamos combater esse sentimento, porque é o sentimento que nos faz cegar.
diante de alguma situação em que eu preciso verdadeiramente responder. Então hoje a palavra de Deus quer nos trazer exatamente a verdade que vem de Deus, e uma vez que nós falamos a verdade que vem de Deus, teremos nossos filhos como os nossos inimigos muitas vezes, teremos o nosso povo de Deus enquanto padre, eu vou ter o meu povo, muitas vezes, ou parte deles, ou alguns deles, como meus inimigos. Você vai ter pessoas no seu trabalho como suas inimigas. É só dizer o que a igreja diz, a verdade da igreja, que nós vamos ter muitos inimigos. Porém, essa verdade é que salva. A verdade de Cristo é que salva. A verdade de Cristo é que nos leva para a libertação. Então eu e você somos chamados hoje a ser o João, o arauto da verdade, a dizer a verdade, embora hoje precisamos dizer essa verdade enraizada na caridade, com profunda caridade, mas dizer a verdade. Não se preocupe que este ou aquele que você admirava tanto tornou-se hoje um inimigo ou quer te evitar. Não se preocupe. Se é a verdade de Cristo, um dia chegará no coração dela. Não se preocupe se você perdeu um amigo ou uma amiga, mas você ganhou o céu. Perdeu um amigo, uma amiga, mas ganhou o céu. Porque se esse amigo e essa amiga permanecer da forma que está, porque não quis te ouvir, não foi você que perdeu o céu, foi ela. Então continuamos dizendo a verdade de João Batista, que é a verdade de Cristo, e que, ainda que fosse a metade do reino, troquemos pela verdade de João Batista, que é a verdade do nosso Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos envie pessoas que possam nos ajudar com a casa do Padre, a construirmos a casa do Padre. Que São José, esposo de Maria, nos dê a graça da fidelidade de servirmos ao nosso Senhor na verdade de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.